Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Colecta. Hoje a gente vai mergulhar aqui no mundo Fast Moving Consumer Goods com os mercados de lácteos, recebendo o Thales, que é o Head de Operações de Vendas da Lactalis no Brasil. Thales, de novo, muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Por mais esse momento, mais essa oportunidade, mais esse bate-papo. A gente Muito vai obrigado. falar de muita coisa legal hoje aqui, com certeza. O tema de hoje, gente, vai ser sobre da fazenda à gôndola. Como a inteligência de dados transforma o setor de lácteos. Mas vocês viram que a gente tem mais gente aqui no time do Colecta, né? Vou pedir para cada um se apresentar rapidamente. Guilherme, fica à vontade, em seguida Matheus, e a gente vai em frente. Obrigado, Humberto. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês estão nos assistindo. Interajam bastante, estamos à disposição. Sou o Guilherme Costa, sou sócio fundador e atualmente CEO do Colecta. É um prazer te receber aqui. Muito obrigado pela presença. E vamos lá, vamos junto. Acho que todo mundo vai aprender muita coisa boa hoje. Show de bola. Bom dia, pessoal. Thales, Humberto, Gui. Eu sou o Matheus, eu sou arquiteto de vendas e soluções no Colecta. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje, né? Convite ali de última hora, mas para mim é sempre um prazer a gente poder fazer uma troca de ideias, um bate-papo onde eu acho que não somente é legal para nós, mas também para quem tá ouvindo a gente, né? Que acho que é o principal. Então espero que seja um bate-papo muito rico. Será. Só fera aqui hoje, hein? Só fera. Thales, obrigado de novo pela sua presença. Eu que agradeço, obrigado pelo seu Humberto. tempo, que eu sei que é um tempo duro, corrido. Já estava ali de manhã acertando os ponteiros aí com a equipe. É Tamo sempre junto. assim, né? Thales, pra gente começar esse bate-papo aqui, eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória profissional, que tem transformações gigantescas também, até chegar à liderança de operações de vendas da Lactalis. E também contar um pouquinho dos principais caminhos que tem tornado a Lactalis esse gigante no mercado brasileiro. Conta pra gente. Perfeito, Humberto. Bom, primeiro eu passei pela BRF, então a BRF para mim eu brinco que foi uma grande escola, né? Comecei na BRF como vendas, que eu brinco que tudo começa lá do campo, né? Da venda. Verdade. E passei por algumas cadeiras, construí a área de indiretos dentro da BRF, então a cadeira de distribuidores lá dentro e a cadeia de distribuidores. Passei por área de dados também, por transformação digital, analytics, tecnologia de vendas, então tive uma passagem por essa cadeira também lá dentro. Por último, passei por e-commerce voltado para o B2B. Então tive algumas passagens que eu brinco que parecem desconexas, mas no final se conecta, né? Que tudo é venda e tudo é cadeia. Por último, agora estou na Lactalis, fazem 2 anos que eu estou na Lactalis. Passei como go-to-market dentro da Lactalis, entrei como go-to-market, então construindo a malha de atendimento da empresa ao longo desses 2 anos. E a Lactalis se divide em 3 grandes empresas. Acho que esse que é o legal da brincadeira, né? Nós somos 3 empresas em um único grupo. Eu tenho a Lactalis, que é onde eu tô, Presidente, Batavo, LG, Poços de Calda e por aí vai. Eu tenho uma DPA com Nestlé, que foi comprada em 2023. Legal. E eu tenho aí também. Então são 3 empresas co-irmãs ali, cada um com a sua estratégia, cada um com o seu brigando na rua no Só final gigantes. do dia. Só gigante. E por último, agora esse ano eu assumi o desafio de operações de vendas também. Aí pegando toda a parte de operações dentro de Lactalis. Então tudo que é analytics, insights, remuneração variável, tudo que é voltado a ajudar a vender, tá com a minha área hoje ali junto com o time comercial. Ou seja, tem pouco desafio, né? Tá bem tranquilo. Alguns. E a cadeia de leite é divertida. Né? A cadeia de leite eu brinco que quem trabalhou no suíno achava já bem complexa, né? Uma cadeia complexa de desmonte. Quando você vai para leite, você descobre que você não sabia nada, na verdade. Que tem muita coisa para aprender ainda. E eu acho que a cadeia ela é complexa e tem alguns cuidados adicionais que a gente tem que ter como indústria. Por causa do shelf, por causa do produto em si. Com certeza. E, bom, a gente vai dar uma pimentada nesse bate-papo aqui e explorar o máximo desse tempo que a gente tem hoje para conversar. E tem sempre um tema que eu gosto bastante de falar quando eu inicio esses papos, não só com parceiros como você, com amigos também, com gente do mercado, é sempre legal pensar um pouquinho nessa transição, né? Eu, trazendo um exemplo de carreira profissional, também tive no lado da indústria, você sabe bem disso. Eu vivi um momento profissional onde eu tive que fui contratado para fazer essa transição, mudando o mindset da empresa, trazendo uma visão mais voltada para o sellout e não para o selling. A gente sabe o quanto isso é difícil. E aí, para você, cara, como é que foi ou qual foi o maior desafio dessa transição de mentalidade mesmo, né? E o que te convenceu inicialmente ali, falar, cara, para ter sucesso, para ter sustentabilidade no meu projeto voltado para a visão de venda, eu tenho que ter sellout. Como é que foi isso para você? Perfeito. Acho que é sempre uma disrupção, né, Humberto? Quando você pega
Todas as indústrias em geral, hoje em dia, e acho que todas já perceberam na realidade, que o sellout é o que faz vender mais. Não adianta eu fazer empurra, que em algum momento eu vou ter que lidar com esse problema lá no futuro. Empresa que faz troca vai ter que lidar com troca, empresa que não faz troca vai ter que lidar com relacionamento com o cliente, ou até por não vender por desconfiança do cliente com o produto. Quando você vê o movimento de mercado, primeiro você vê todas as indústrias olhando, falando visão cliente, varejo, construindo suas lojas modelo, loja perfeita, cada uma chama de um nome, que é como eu acredito que deveria estar para o consumidor. Quando eu olho para o distribuidor da vida, acho que a gente tinha um papel lá atrás, e aí talvez 10 anos atrás, de vou empurrar no distribuidor, isso é meu papel como vendas, e ele dali para frente, ele que se vire com aquele produto. Transferência de estoque, né? Transferência de estoque total. E isso começou a você vê nos últimos anos, até pelo cenário empresarial do Brasil, o empreendedor aqui não é tão simples. Você começa a ver muitos distribuidores quebrando também por causa disso. Verdade. Por erros de venda, erros de forecast, ou até empurras que depois ninguém tratou e o distribuidor não tinha fluxo de caixa para lidar com aquilo. Então, e aí você criou um outro problema para a indústria, que você deixa de atender o mercado. Então, acho que existiu algumas dores no meio do caminho que mostraram também que o sellout era importante. E existiu uma mudança de mindset da liderança também, de não adianta eu empurrar para o distribuidor ou para o cliente se eu não tiver, de fato, um plano de negócio para o sellout, para o consumidor. Se eu não tiver um plano de giro, e se eu não conseguir linkar os dados realmente e direcionar meu produto de acordo com o hábito de consumidor. Então, eu brinco muito na BRF, a gente tinha alguns casos desses, na Lactalis também, principalmente. Eu tenho produtos que são regionalizados, Perfeito. e porque é consumo, né? Se eu botar um produto que vende muito no Sul, talvez ele não venda tanto no Com Nordeste. certeza. Não tem o mesmo hábito de perfil, não tem o consumo. mesmo consumidor e tal, Se né? eu não estudar isso, eu vou errar, e aí eu vou ter um problema de estoque lá na frente. Como que foi, Thales, pro distribuidor, tratando canal indireto nesse momento, receber essa mudança? Uma coisa é você mudar a cultura da empresa em que você está inserido, né? Da indústria. Outra coisa é o próprio distribuidor perceber. Provavelmente ele começou a compartilhar mais informação com vocês talvez se aproximaram deles. Como é que foi para o distribuidor? Se foi bom, se foi negativo? Existe uma barreira? Eu acho que tudo é a forma que você leva, tá, Guilherme? Assim, quando você leva para o distribuidor uma imposição, lembra sempre que é um terceiro negócio, né? Então, tem que sempre ter um cuidado como você leva a informação para ele. Quando a gente levou, em qualquer uma das indústrias que eu passei, a gente sempre tomou um cuidado de levar como um ganha-ganha. Então, e a cadeia começou a se movimentar olhando a mesma visão, né? Então, o meu vendedor passou a ser cobrado de sellout, não mais sell-in, na remuneração variável. Isso foi a primeira grande mudança. Porque não adiantava eu ter uma pessoa querendo empurrar e um outro querendo só vender. Não fazia sentido, a cadeia não se conectava. E no segundo ponto, quando eu cheguei para o distribuidor, ele viu como algo bom porque eu passava a olhar o negócio dele. A gente vendeu como eu estou olhando o seu negócio. Não estou olhando só o meu. Você é uma extensão minha da indústria. Ou seja, parei de te empurrar estoque e tô te ajudando a vender mais e por A minha consequência... preocupação é o seu mercado, Exatamente. não é te botar estoque aqui dentro. Óbvio, tem algumas regrinhas que a gente vai sempre trabalhar, seja o estoque de segurança, eu sei quais itens eu tenho que ter um pouco mais de estoque, isso eu não abro mão como guarda-reio da companhia, mas a saudabilidade aqui é do mercado. Se você não estiver saudável, eu não estou saudável, o mercado não vai sair. Quem vai sair prejudicado é o consumidor final. Então, quando a gente levou isso para os distribuidores, quando a gente teve essa discussão, eu acho que teve muito mais uma discussão interna para o nosso próprio time de vendas, que até determinado momento era cobrado de sell-in, passou a ser cobrado de sellout e receber sellout no salário, então em cima da remuneração variável. E o distribuidor, quando eu fui com campanhas de incentivo, quando eu fui com outros temas, quando eu levei o fato dele não ter que comprar e sim ter que vender, fez ele até provocar a estrutura dele. Se aquele vendedor que estava lá sobrevivendo, talvez não sobreviveria mais naquele cenário. E aí fez ele provocar, então muito distribuidor começou inclusive a trocar a estrutura, aumentar vendedor. Eu tive distribuidores que chegaram até a colocar a frota própria, que não tinha frota para o vendedor, que entendia que como a gente cobrava produtividade e pagava num programa de performance sobre isso, fazia sentido para ele dar um carro para o vendedor alugado, porque o vendedor ia de fato até o cliente pequeno. Então, foram algumas mudanças que teve na cadeia que se conectaram no final do dia. Eu acho que essa foi a grande discussão e é realmente a relação ganha-ganha que a gente levou. Foi nessa linha de conversa que a gente levou para os distribuidores. Que legal. Isso é muito bacana, né? A gente vê uma mudança drástica. Você está falando de uma mudança drástica. Você fala, cara, mudei a cabeça de todo mundo para uma nova percepção de negócio. Minha empresa e do distribuidor, você comentou também. Só que a gente sabe que mudar isso aí no dia a dia não é uma situação tão simples, né? A minha pergunta nesse momento é assim, o que essa mudança exige como foco de mudança de uma visão cultural? Porque existe uma cultura hoje, né? Ou seja, até ontem eu estava focado em tirar aquele grande pedido no fechamento do mês. Você deve ter vivido muito isso, né? Fechou o mês, aquela loucura. Não, aquele pedido e tal.
Agora não, pessoal, não tem esse pedido, volume, agora é voltado para sell-out, giro e tal. O que foi, se você tem alguns detalhes de como é que foi isso, o que mudou no dia a dia? Imagino que o primeiro mês foi sofrido, foi um caos, até para reportar para a diretoria, mas depois o negócio entrou num ciclo sustentável. Como é que foi esse momento, assim? O primeiro mês, de fato, é uma dor sempre, porque você tem uma ruptura ali de volume, né? Você tem uma cadeia de empurra que para de empurrar em determinado momento. Mas quando você começa a trabalhar com a reposição semanal, até em alguns casos, a gente chegou no nível de análise que tinha casos que eu tinha que repor reposição bissemanal, seja por capacidade física do distribuidor, até por distância do meu CD ou da minha fábrica, eu conseguia fazer esse tipo de movimento. Então, ao invés de empurrar uma vez na semana, eu colocava duas, né? Eu empurrar no sentido de vender, né? Sim. Eu entregava 2 vezes, porque eu entendia que também não adiantava eu botar muito produto no estoque dele, porque ele não tinha capacidade física para isso, nem para expedição, mas ele tinha giro para isso. Então, chegou um momento que a gente começou a olhar muito mais o giro semanal e a reposição semanal, e se essa média semanal ela estava andando ou não. Eu brinco muito, Humberto, eu passei por Souza Cruz também, que é cigarro, né? Cigarro trabalha muito nessa reposiçãozinha. Eu venho dessa cultura da reposição dia a dia. E o mercado menor, né? Mercado Frio, menor, tarde ali, bar, não sei o quê. E aí, quando a gente começa a trazer isso para um mercado, uma indústria de alimentos, e você começa a mostrar que a reposição semanal, que a média semanal está aumentando, e isso impacta toda a cadeia para trás, que a média semanal aumentando significa eu tendo menos caminhão spot no final do mês para entregar para o cara. Eu ter menos ociosidade nos meus caminhões semana a semana. Que essa é a dor de toda a indústria. Chega um momento que chega final do mês, eu tenho que contratar um monte de caminhão spot, porque eu tenho que vender. Aquela loucura para contratar, né? E aí tem que custo, né? Contratação spot é mais cara do que a contratação. E ao longo do mês eu tenho caminhão sobrando. Isso é uma dor, dá dor no coração, porque é dinheiro no ralo. Então, quando começa a ver essa média semanal aumentando, e o meu custo logístico, que é um dos maiores custos de qualquer indústria, né? Reduzindo, porque eu estou ocupando de fato as minhas grades semanais, a indústria entende, o time como um todo compra a ideia. Então eu acho que esse foi o grande ponto que a gente teve de discussão na época, e essas médias semanais. E hoje a gente está num nível na Lactalis, por exemplo, que a gente já discute, olhando o distribuidor e olhando o cliente, essa questão da grade. Quantas grades de entrega de fato esse cliente ou esse distribuidor deveria ter naquela região, dado o tamanho dele? Será que não está na hora? Será que eu não estou crescendo nele porque ele não tem capacidade de recebimento, ou, enfim, daquele volume uma vez só por semana? Ou a partir daquele volume eu tenho que começar a botar 2 vezes, que daí eu vou naturalmente negociar mais volume com ele, e o iogurte é diário, né? O consumo é diário. Então, se eu botar mais iogurte, se eu ocupar o espaço da gôndola dele naquele dia que talvez tenha ruptura, que a gente sabe que tem, eu vou conseguir vender mais. Sim. E ele vai entender, ele vai mudar o parâmetro dele, seja de um EDI da vida, ele vai mudar o parâmetro. Então, acho que a conversa começa a ser mais madura. Sim. Legal. É uma discussão assim, e até parece um embate, né? Porque você tem lá, fechamento de mês, árduo, com visão de selim e aquele monte de caminhão. Time de logística levantando a mão e falando, pessoal, não consigo. Eu não consigo produzir de repente tudo de uma vez e contratar um monte de caminhão. Você estava vendendo até ontem, sei lá, 3, 4 carretas, agora são 40. Eu não faço mágica aqui, né? Gera até um embate interno, deve ser, né? O pessoal fica maluco nesse momento. E cada um definindo o seu custo, né? Porque vou contratar mais caminhão, vou botar mais... O meu custo vai ficar muito mais caro. É diferente você fazer um negócio programado que você tem uma negociação envolvida. Então, eu acho que existe discussões... Aí a maturidade da indústria, né? Eu acho que quando você pega a liderança e tem discussões desse tipo, que você olha a cadeia, e acho que o Lactus, ele não te permite, e para mim está sendo uma grande escola, ele não permite você errar na cadeia. Então, se você tomar uma decisão sem olhar para trás, ou sem olhar o mercado, em algum momento você vai tombar. Porque a margem de lácteos não é uma margem apertada. É um produto com validade curta. E que se eu errar, de fato, uma reposição no cliente, uma reposição no distribuidor, vai acontecer o que a gente comentou um pouco mais cedo. Eu vou quebrar o distribuidor, eu posso quebrar um distribuidor, ou eu posso ter um problema sério com o cliente lá na frente, no caso do cliente. Porque eu vou repor muito agora, esse cara não vai vender necessariamente o dobro de iogurte na semana seguinte. Que a reposição, mais uma vez, é diária. O consumidor ele não vai tomar 3 iogurtes no dia porque a gente só vendeu 3. Porque tem mais, né? Não é um produto, um consumo que é tão elástico assim no dia a dia. Ele tem elasticidade muito mais sazonal do que dia a dia. Então, a conversa madura ela gera uma cadeia mais saudável. Acho que esse foi o grande ponto de virada que a gente teve na liderança da Lactalis. E quando eu olho lá, eu vejo muito isso. Essas discussões são muito saudáveis olhando todo. Então, o espaço para conversas abertas é importante. Então, eu brinco que lá, sentar com logística, onde geralmente
tem uma briga natural, comercial, Normal, logística. né? A gente senta, cara, vamos decidir o que a gente vai fazer como conjunto, qual a melhor decisão como empresa. Sim. E é isso que tem levado a gente a evoluir, crescer e chegar no tamanho que a gente chegou como empresa em 10 anos. Que legal. Eu sei que você tem uma lista e infinitas perguntas para fazer pro Thales, Humberto. Prometo que eu não vou incomodar muito, tá? Principais indicadores macros, assim, Thales. Então, assim, custo logístico. Entendo que se você tem uma entrega organizada, espalhada no meio do mês, né? Espaçada durante o mês, você tem um custo logístico com contratação de frete menor. Uhum. Imagino que margem do próprio distribuidor, né? Se você não empurrou um excesso de estoque para ele, ele não precisa fazer campanhas para empurrar aquele estoque pro varejo, que é muito mais difícil, né? Com certeza. Então, você não prejudica a margem desse cara. Saúde financeira do próprio distribuidor, É isso né? mesmo. Porque se você coloca no final do mês um pedido grande, ele vai ter os mesmos, sei lá, 30, 60, 90 dias para te pagar, né? E aí, se você espalha isso durante o mês, ele consegue vender, negociar. É isso. Então, 3 principais indicadores. Algum indicador adicional nesse Não, acho que os de principais, benefício? de fato, são esses. Eu acho que você olhar muito o giro do seu distribuidor e tratar ele como uma extensão da cadeia, eu Ótimo. acho que é o principal. Eu acho que Legal. o grande ganho que a gente tem com os distribuidores nesse caso é conseguir olhar de fato quanto ele vende e tratar isso como um dado interno também. Legal. Internalizar esse dado. Acho que a gente teve muito tempo de indústria. O canal distribuidor ele é antigo, mas as indústrias começaram a desenvolver ele muito mais Verdade. forte nos últimos anos. Legal. Então, a partir do momento que eu internalizo esse dado, eu trato o distribuidor, ele é parte da minha cadeia. E a venda dele faz parte do meu dado, é dado que eu tenho que trabalhar. Você começa a gerar todos esse alinhamento de cadeia, de fato, e você olha esses indicadores de maneira muito mais saudável. Então, Muito bom. acho que esse é o grande ponto de virada que a gente tem. Legal. Faltou a chamada pro TMS aí, né? Ó, o TMS cobre tudo isso, né? Faltou a chamada. Vem falar com a gente, TMS. Foi gravado isso aí, fala conosco. Eu dividi essa conversa em alguns blocos e você já meio que adiantou o segundo bloco sem querer. Esse bate-papo bem legal por isso, né? Esse segundo bloco a gente vai falar sobre gestão de demanda e estoque. Né? Perfeito. E a gente sabe que a mentalidade de estoque, de sellout, na verdade, nos leva diretamente à eficiência. Você mencionou bem isso agora. O setor de lácteos tem que olhar a eficiência, mas também tem que estar de olho no days on hand, tem que estar de olho no shelf life, tem que estar de olho na perecibilidade do produto. Então, o item com shelf life curtinho. Uhum. Não dá para empurrar muito produto e não pode faltar produto, mas também não pode sobrar. Com Então tem que certeza. ter essa balança aqui. É aqui que gestão de demanda e estoque se torna um tema crítico, que é um dos pontos que o Collecta hoje, FVA, resolve hoje no dia a dia. Minha pergunta para você é voltada à previsão e perda, esse equilíbrio da balança aqui. Como é que a Lactalis lida com essa pressão de validade, sazonalidade? Como é que é isso para vocês hoje? Tá. Quando eu olho hoje, Humberto, você falou muito bem, o nosso produto ele é um shelf life curto e eu tenho Qual a média, Thales? Desculpa. um iogurte em média 45 dias. É a Seu média do lead iogurte. time de entrega, hein? Tem que entregar, loucura. colocar no estoque. A entrega no Nordeste, como é que faz? 10 dias? 10 a 14 dias, Cara, dependendo. Tem loucura. região que eu não consigo entregar alguns produtos por shelf. Tem iogurte que chega a 30 dias de shelf life. Se eu botar o lead time como Manaus, por exemplo, 14 dias de entrega, eu já chego com 50% do shelf. Não consigo Já vender. chega com um produto tem em varejo. desconto. É isso. Não, e tem varejo que não receita, né? Não, Tem varejo que tem um não, limite, não, tem uma a regra, né? Tem a régua de shelf. Então, Ah. Sim. tem um trabalho muito grande que a gente fez. A nossa cadeia ela é muito justa, né? Então, a gente faz um trabalho muito grande a todo momento de revisão de demanda. E a nossa Perfeito. demanda, talvez diferente das demais, embora eu já tenha uma cadeia pronta, eu tenho o produtor que está produzindo, né? A gente tem o clube dos produtores lá, que são os nossos produtores leiteiros. Eu tenho uma cadeia logística primária. Só que a produção ela é revista semana a semana. Então, eu acho que esse é o grande diferencial de iogurte. Toda semana eu faço uma revisão, iogurte, queijo. O queijo é um pouco menos que o shelf, é um pouco mais longo. Mas o iogurte, especificamente, eu faço uma revisão semanal da cadeia e para onde eu tenho que mandar. Porque o meu comportamento muda muito semana a semana. Perfeito. Então, eu vou dar o exemplo aqui de São Paulo. São Paulo, para mim, é um exemplo clássico. São Paulo hoje está calor. O consumo de iogurte no calor tende a subir muito. É natural. Ainda mais os saudáveis, você tá na rua. É algo que ele é refrescante. O brasileiro ele tá cada vez mais consumindo. Então a gente tem aumentado o consumo per capita de iogurte. E a sazonalidade do calor é muito grande. Mas amanhã pode ficar frio. E a gente sabe que o tempo aqui é... São Paulo. E aí eu posso fifar com o produto no estoque, se eu abastecer demais. Então essa revisão constante da cadeia
eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem muito grande. Toda semana a gente faz essa reunião para ajustar a cadeia e definir o que a gente vai mandar para cada região, embora a gente tenha uma demanda já Perfeito. programada para os próximos meses. O segundo ponto que eu tenho é os calendários sazonais, os calendários promocionais, né? Então, eu tenho alguns aniversários, algumas promoções em regiões grandes, de mercados grandes e redes, enfim, regionais muito relevantes, que vai naturalmente girar mais meu produto. Se eu não preparar aquele CD, não preparar aquela região para esse calendário promocional, eu vou ter um problema de ruptura. Então, eu vou sofrer o inverso. Eu não vou ter produto para abastecer. Eu Sim. brinco que a pior coisa que você pode ter de um cliente é ele falar que ele quer comprar e você não consegue vender. Então, a gente tem um cuidado muito grande com isso, de tentar sempre linkar o que eu tenho de calendário promocional, o que eu tenho de sazonalidades nas regiões, e qual é o hábito de consumo daquela região, para não mandar também aquele produto errado que a gente comentou mais cedo. Perfeito. Então, essa pressão ela faz parte da cadeia. Eu acho que a gente tem um desafio, sim, perder dinheiro no iogurte não dá, é uma cadeia de margem apertada. Mas a gente tem feito esse quebra-cabeça muito bem feito, justamente com esse alinhamento muito próximo de demanda. Eu olho o forecast, de vendas, de customer. A gente trabalha muito junto para definir o que a gente manda para cada região, para justamente não errar. Porque o errar significa alguns milhões de erro. Isso não faz sentido. E nesse ponto aí, eu queria saber se você pode, obviamente, falar, se puder trazer aí, para a gente entender um pouquinho que é o impacto de um erro, como você mencionou aí no seu forecast, de 1%, falando no ano aí. Posso te falar já que são milhões, tá, Humberto? Assim, quando eu pego o erro, problema de perdas, né? Em iogurte você tem muita perda. Se você errar e deixar vencer num CD, e geralmente vence num CD nos clientes, são mais de milhões que a gente perde com 1% de erro de forecast de venda. Um único por cento. São milhões. Porque eu tenho um faturamento muito grande como indústria. O iogurte, ele é muito sensível. E aí eu não tô falando só do estoque, tá? Eu tô falando do próprio cliente também, enfim. Porque tem uma cadeia, a né? cadeia. Eu tenho milhões ali que eu perco numa perda de uma brincadeirinha besta de 1% de erro de forecast. E isso é um custo que você consegue medir, né? Ele é financeiro, você financeiro. sente no bolso, né? E ainda tem os outros impactos, né? Relacionamento com o cliente, e aí com o distribuidor e com o varejo, porque não pode falar, cara, tive problema, confiei em ti, deu problema, vou no concorrente agora, né? Ainda tem outras consequências, né? E eu acho que a gente tem feito também um trabalho muito grande, acho que é isso, entra no forecast também, que a gente tem, eu já tenho uma previsibilidade do que vai faltar, do que vai ter sobra na minha cadeia. Isso a gente conseguiu criar isso de uma maneira muito mais fluida lá dentro. Então hoje, quando a gente chegou no nível hoje, quando eu vou para um CD, para uma regional, eu já chego para ele e falo, ó, isso aqui você vai ter problema. Então eu já preparo também o cliente para não ter dores. Só que isso, em compensação, eu vou ter produto a mais. Vamos fazer uma ação em cima desse produto. Então eu tento sempre, a cadeia ela é viva, eu tento sempre linkar as ações que eu faço com o cliente também com o que eu tenho de forecast de venda. Perfeito. Porque senão eu tenho um problema sério. Eu negocio algo lá com o cliente, chega na hora eu não tenho para entregar. Pronto. Aí Maior problema, né? Você negociou bem, fez um alinhamento estratégico, tem uma previsão, mas não tem um produto para atender. Isso para mim é o pior. Eu queria seguir um pouco nessa linha, e aí fique à vontade para me complementar, viu, pessoal? A gente sabe que a gestão do estoque, como você mencionou, vai além do seu estoque. Mas isso já é uma consciência de indústrias diferenciada já. Nós vamos falar um pouco mais disso até o final. Então a capacidade de enxergar alguns casos, gerenciar o estoque do cliente, que é um diferencial, pode ser vital para o negócio que você já vive hoje. Então não gerencio mais só o meu estoque. Eu gerencio também o estoque do meu cliente baseado em todos os dados que eu trafego ali dentro. Tem indústrias que já estão nessa fase como você, tem outras que ainda estão na fase anterior. E a gente fala desse gerenciamento de cadeia com uma ferramenta, com uma terminologia conhecida no mercado, que é o VMI, né? Vendor Management Inventory, que é basicamente o estoque gerenciado pelo fornecedor. Você gerencia o estoque do seu parceiro e através da venda você está reabastecendo aí. Thales, olhando para esse termo especificamente, você acha que o VMI é realmente um antídoto eficaz contra a ruptura ou o excesso de estoque? Como é que você vê isso? Eu acho que sim, ele veio, e inclusive o VMI para mim ele veio para ficar, tá? Eu acho que é o futuro das indústrias com os clientes. Você já vê grandes redes entrando, inclusive, nesse modelo. O VMI, para mim, quando muito bem trabalhado, o ponto do VMI é como você trabalha ele. E aí, como indústria, a gente tem que tomar sempre muito cuidado. Porque os parâmetros têm que estar muito bem definidos, né? Então, que a gente comentou um pouco mais cedo da sazonalidade, o maior erro de indústria que a gente vê, isso
até conversando com o mercado, né, a gente tem contatos, é justamente quando eu boto o VMI, mas eu não prevejo uma campanha, por exemplo, um Não aniversário. considera, né? Você não muda o parâmetro do Tem a pedido. média de venda, mas não tem uma projeção futura. É isso. E aí você tem que sempre considerar não só ele como uma ferramenta única, eu acho que você tem que trabalhar os dados em cima dele. E você tem que sempre ligar, né? O sellout do cliente, quando você tem dados que consegue ver comportamento de mercado, e o parâmetro que você definiu de VMI para você gerenciar. Porque se você não colocar dados externos lá na sua conta, na hora de definir o parâmetro, então a sazonalidade, as campanhas promocionais que você está acordando com o cliente, ou até lançamentos, que lançamento geralmente não tem parâmetro. Sim. Você não vai conseguir mudar o ponteiro no cliente, você vai ter problema. Então, eu acho que ele vem para ficar, ele cada vez mais vai evoluir para olhar, para conseguir linkar todos esses dados. Eu acho que a tendência é que seja um VMI cada vez mais inteligente, Perfeito. que olhe 360 graus mesmo, que olhe não só a venda do cliente, mas os parâmetros externos que estão relacionados àquela venda. Uhum. Então, eu acho que esse é o grande ponto do VMI para mim, mas ele veio para ficar assim, e ele é o futuro das indústrias com os clientes. E se gera retorno financeiro tanto para o teu cliente quanto para a indústria, com certeza as barreiras serão rompidas. Com certeza. Né? Um ponto aí, Matheus, e aí você é um especialista nisso, Exato. A base do VMI é um cálculo de forecast, né? Para você conseguir fazer uma sugestão de reposição com sucesso. Qual que é a diferença, Matheus, de utilizar a inteligência artificial para fazer um cálculo de forecast de estatística básica? Eu acho que até o Thales já comentou ali sobre indicadores externos, como o clima, etc. Mas qual que é a diferença, de fato, da estatística que funcionou durante muito tempo para a inteligência artificial? Show de bola, ótima pergunta, e acho que um dos principais focos aí quando a gente coloca um do lado do outro, né, primeiro passo é entender integração e qualidade de dados. O primeiro passo, até mesmo quando a gente olha para o Collecta, é buscar os dados onde eles estão, que acho que até um próximo papo que eu quero trazer aqui a respeito dessa conectividade com algo que vai além da sua cadeia, né, que era um pouco do papo que a gente estava conversando antes. Mas depois que eu tenho os dados dentro de casa, como eu trabalho eles, que conversa um pouco com o que você trouxe pra gente aqui, Thales, é um dos principais focos também de como se responder essa pergunta. Então, diferentemente de olhar, por exemplo, uma planilha de forma manual, então vamos supor, eu preciso olhar para o SKU de número 1 para X, Y quantidades de pontos de abastecimento. Quais são as quantidades de análises manuais que e aí você coloca até mesmo hora homem, de uma pessoa para cuidar disso, tenho que fazer, quantos tipos de planilhas eu tenho que abrir, quantos tipos de análises. A estatística, ela até que funciona bem, mas até certo ponto, né? Essa saudabilidade de conexão entre a cadeia, desde a indústria até passando pelo canal indireto e chegar no varejo, começa a trazer cada vez mais informações que uma planilha e uma pessoa talvez sozinha não consegue talvez lidar da melhor forma. E entra nesse caso aqui a parte da inteligência artificial e no caso aqui algo como a plataforma do Collecta, que faz toda essa gestão com base não somente em uma automatização desse recebimento de dados, mas o próprio cálculo de forecast que a gente faz por dentro dessa nossa plataforma tem alguns diferenciais. Então eu não preciso mais ter tanto trabalho e tantas horas em cima de uma pessoa de forma manual. Eu tenho uma tecnologia que olha para isso a nível SKU por ponto de venda ou por ponto de abastecimento. E a diferença é que a gente consegue considerar esses dados externos e internos de uma forma muito mais rápida e muito mais precisa. Porque a ideia da inteligência artificial é a gente pegar essa informação e a gente explorar cada vez mais. A gente, claramente, que a gente não vai contar o segredo dessa caixa aqui, que é o Collecta, mas um pouquinho por cima que eu posso trazer aqui para vocês é que a gente entende o comportamento e o costume daquele nosso cliente e do cliente do nosso cliente, e com base nisso a gente cria modelos de inteligência artificial que eles mesmos vão se comparando. Então a gente tem uma inteligência artificial e um time de cientistas de dados que vai estar treinando constantemente esse dado. Então a gente tem, vamos supor aqui, 4 ou 5 modelos de IA e a inteligência artificial por cima e o time por cima vai estar entendendo qual que é o melhor modelo para aquela tua situação, para aquele SKU daquele ponto de abastecimento específico. Como você muito bem trouxe aqui para a gente, Thales, que o iogurte no Nordeste vai vender muito diferente do aqui no Sudeste ou no Sul. Cada um tem uma capacidade de demanda. Então, um pouquinho do que a gente consegue trazer aqui nesse diferencial é essa questão de conseguir entender a complexidade que é a cadeia de suprimentos e responder isso de forma rápida e precisa. Legal. Que aula, hein?
Que aula, hein? Muito bom. Eu vou provocar aqui, aproveitar esse bate-bola Você aí. gosta de provocar, né? É, bastante. Né? vou aproveitar e eu acho que dá para rolar um bate-bola legal aqui sobre um tema importante, porque trazer essa visibilidade, ou trazer essa visão, novamente, a gente falou de mudança de mindset, a gente falou sobre gestão de forecast e agora está falando de VMI, mas a gente sabe que no dia a dia o desafio de trazer informação do próprio distribuidor, de considerar esse dia a dia, considerar essas informações aí não é tão simples, né? Então tem um desafio de executar isso no dia a dia, trazer essa informação para o distribuidor e ter informação de forma eficiente para trabalhar uma parceria com um grande varejista, com um grande distribuidor, obviamente convencendo ele de que isso é positivo, é um processo evolutivo. Então eu queria fazer um bate-bola assim, o que é para você esses desafios hoje, você como indústria, Thales, olhando para como é que você traz esse convencimento para a pauta, e Matheus, se você puder também ajudar a gente, como é que a gente apoia o nosso parceiro nesse dia a dia para falar, cara, a gente precisa dessa informação, uma reunião semanal, a gente precisa qualificar esse dado para acelerar esse processo de conexão. Como é que funciona isso? Acho que do lado da indústria tem, mais uma vez, a relação do ganha-ganha, né? Então, acho que a gente tem muitos dados e temos que trabalhar muito bem esses dados, mas levar de forma simples para um distribuidor é o principal ponto. Eu brinco muito até com o meu próprio time, quando a gente vai trabalhar e a gente sempre quer fazer muitas análises em cima dos dados, e isso é importante, mas quando a gente vai sentar com um distribuidor ou com um time comercial, a gente tem que levar pronta a resposta. E tem que levar de forma simples aquele dado trabalhado. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Então, qual insight eu tirei e qual é o plano de ação em cima desse dado? Já tive muitos erros da minha parte, como gestão mesmo, de tentar levar todo o racional por trás, tudo por trás. Eu brinco que foram aqueles que está aprendendo ainda, né, como lidar. E, cara, assim, quando eu entendi em determinado momento da minha carreira que não é o racional que importa, assim, o que o dado entregou e se faz Perfeito. sentido ou não, e qual insight, plano de ação que você vai tirar daquilo, é o que mudou ponteiro, seja com os distribuidores, seja com o time de vendas próprios, seja com o cliente. Uhum. Então, é trazer de maneira simplificada aquele dado. Então, esse para mim é o principal ponto quando eu falo de indústria, quando vai tratar com o cliente, com o distribuidor. É sempre simplificar. Simplicidade, ser direto, Sim. trazer resultado. Ótimo. Sem perder a qualidade do dado, naturalmente. Com certeza. Pra gente, Matheus, como é que é isso? Falando do Collecta, acho que o Thales trouxe muito bem essa parte da tecnologia e do dado. Para poder explicar um pouquinho de onde eu quero chegar, vou só dar um passo para trás. Semana passada eu estive num evento de uma Big Tech a respeito de tecnologia, falando sobre inteligência artificial, ativações de data agents, essas coisas bonitas que a gente vê na internet, né? E uma percepção que eu tive do evento que eu participei é que a tecnologia ela sempre vai potencializar um processo. Por mais que ela consiga simplificar a chegada de um dado, ela consiga desenvolver, trazer velocidade, eu consegui entender, de acordo com diversas palestras, falando sobre inovações, como que a gente usa o dado, mas por trás, ainda, e pasmem, o que, na minha visão, e aí vocês podem compartilhar a visão de vocês também, o jeito como se relaciona as pessoas também faz uma grande diferença. Então, como que a gente consegue levar esse dado de uma forma mais simples, de uma forma mais tranquila, desde o processo de integração até a própria sustentação desse projeto para o meu canal indireto, para o meu varejista, ainda vai passar por pessoas. A gente sempre vai querer automatizar processos e gerar aquela questão, né? Menos custos, mais velocidade, só que algo que eu defendo aqui, de fato, no Collecta, é que eu acredito muito no pós-venda aqui do Collecta. Tem um time de Customer Success, tem um time de implantação, cara, que faz a diferença, que é o que reflete hoje em clientes que hoje estão aí com a gente há muito tempo e evoluindo dentro da base. Então, acho que uma resposta aqui do lado do Collecta, deixando um pouco de lado a parte da tecnologia, que você respondeu muito bem, ter uma forma pessoal, relacional, de parceria mesmo, como que eu passo isso para frente é um grande diferencial. Então, eu gerar um relacionamento, primeiro eu, por exemplo, Collecta como intermediador com o canal direto e com o varejista, e como que eu abraço a mão tanto da indústria e disso para frente, que é o indireto e o varejista, e conectar esses lados, eu acho que também é o grande diferencial que a gente consegue trazer, essa parte de pessoas e relacionamento mesmo. Boa. Nós estamos aqui numa linha do tempo, né? Uma linha de maturidade, digamos assim. A gente falou aqui sobre mudança de gestão, estratégia, a gente conversou um pouquinho mais sobre isso. A gente falou um pouquinho de forecast, visibilidade, chegando até VMI, então todo o processo de SNOP. E agora a gente vai falar mais sobre visibilidade,
nesse bloco e pós-venda e a própria análise em si, né? A gente sabe que a Lactalis tem dezenas de SKUs, está presente em milhares de pontos de venda no Brasil. Então, gerenciar isso sem ter uma real visibilidade do sell-through ou do sell-out é como pilotar no escuro, né? Total. Basicamente, né? É justamente um dos modos que o Collecta Visibilidade apoia hoje e explora com vários insights diferentes, né? Olhando para dados na ponta para decisão. Aí essa aqui é bem incisiva. Como é que a sua área hoje usa visibilidade de sell-through? Sua área de inteligência, sua área comercial, usa a informação de sell-through e de sell-out para tomar a decisão, por exemplo. Pensando assim, bom, eu estou abrindo lá o Collecta e vejo que o meu distribuidor está comprando muito, tem muito sell-in, mas está vendendo pouco. Não está sell-outando tanto. Isso vai gerar um problema futuro. Com certeza. Como é que é o dia a dia da tua equipe olhando para essa informação? Eu acho que primeiro, ajuda muito a gente no dia a dia, porque quando eu pego o time comercial, na hora que ele vai sentar com o distribuidor, ou sentar com o dono de uma distribuidora, ou com o próprio comprador, ele tem um ponto de... comprador é comprador em qualquer lugar. E ele vai querer sempre comprar o que ele acredita que vende. Cada né? um puxando pro seu lado, Na né? falta da estratégia, a estratégia se faz. Então, cada um cria a sua estratégia. Exato. Cada um tá aqui, aquele chique puxa, cada um puxando pro seu lado. Então, eu acho que quando a gente olha muito o sell-through, a minha área tem esse papel de entregar para o time comercial dados mais mastigados. Então, eu tenho que olhar não só a venda, o sell-out, o que eu vendi de fato. Eu tenho um sell-in em carteira, o que eu vendi, o que está em trânsito, isso é importante, que eu chamo de estoque em trânsito para o distribuidor. Eu tenho o sell-out do distribuidor, eu tenho o estoque em dias. E aí o que a gente vê muito às vezes na minha curva A, tem ruptura, por exemplo, que o distribuidor esqueceu, porque às vezes ele trabalha com 15, 20 dias de estoque, ele ficou tão estocado em determinado mês e com medo de comprar, que virou um serrote. Puxou o freio de mão. Puxou o freio de mão e deixou de comprar, até que gerou a ruptura no distribuidor. Se a minha área não entrega isso para o time comercial na hora de sentar na mesa com o distribuidor para negociar um pedido e para falar de mercado, esse distribuidor nunca vai ter essa visibilidade, porque ele vai substituir, o vendedor vai substituir aquele produto por outro. O garrafão de morango pelo garrafão ameixa. Ele vai substituir, ele vai achar um jeito de substituir. Isso não é saudável. Eu tenho que ter os dois. Então, o primeiro ponto da minha área, ela tem que entregar isso muito pronto e muito bem desenhada a cadeia, do começo do sell-in até o momento da saída do distribuidor e quantos dias de estoque esse cara tem. O segundo ponto que eu tenho que entregar são o final da cauda, né? A curva C e D. Porque eu tenho uma curva A que ela tem mais giro, eu tenho que definir o parâmetro de estoque que esse distribuidor tem que trabalhar, 15 dias, 20 dias. E eu tenho uma curva CD que ele não vai trabalhar com 15 dias, porque o giro é menor. Então eu tenho que olhar muito essa curva, porque geralmente são produtos esquecidos. A gente tem mais de 400 SKUs no portfólio. E são produtos que ele esquece. A gente repõe uma vez, ele esquece. Se eu não às vezes aí alerta, dentro tá o lançamento também, né? São itens isso. novos, novas regiões e tal. E aquela região deveria ter, então a gente usa isso muito a favor e até outros distribuidores na região, como eles estão trabalhando para gerar a provocação dentro da nossa malha também. Esse distribuidor, a gente teve alguns exemplos que ocorreram agora. Um distribuidor do lado do outro, um trabalhando muito bem o Pense Zero, o outro não estava trabalhando. O Pense Zero é uma baita categoria para a gente. E quando eu olhar, eu falava, por que na mesma região, teoricamente o consumidor é o mesmo, muda uma linha imaginária. Exato. Um tá trabalhando muito bem, eu tô crescendo, o outro tá tendo ruptura de estoque porque não acredita no produto. Então a gente tem um trabalho de entregar isso mais mastigado pro time comercial e com insights. Acho que vai muito em linha com o que o Matheus falou, do pós-venda, né? Pra gente também, a minha área ela tem um trabalho de pós-venda pro time comercial porque eu tenho que entregar muito insight pronto para eles. Eles me cobram isso. Acho que essa é a grande dor que a gente tem hoje, né? Então meu time ele tem que ser propositivo. E é isso que a gente tem trabalhado muito para entregar já a resposta pro time comercial, para eles pegarem só e atuar. Velocidade de informação é tudo, né? Com certeza. Se a gente falar de informação, como a gente diz, informação. Quando tem informação, tem poder. Quem tem informação com agilidade tem mais poder ainda, né? Essa é a grande verdade, né? Então, quanto mais rápido você tem o dado de sellout, maior a sua capacidade de reagir a um desvio. Com certeza. Isso permite, obviamente, que você realoque até recurso, verba de trade, verba de marketing, verba comercial, de uma forma muito mais inteligente. É certo afirmar isso, Thales? Com certeza. Quando você pega a verba de trade, até em campanha, falando do canal indireto especificamente, depois a gente pode falar do canal direto, mas o indireto, quando a gente pega, a gente tem muitas campanhas que a gente fazia antigamente, do sell-in, você compra e a gente chamava de preço líquido, né? Eu repassava o investimento para ele. E aí eu não sabia o que estava sendo feito com aquele dinheiro. Acho que hoje, quando você tem os dados todos ligados, eu consigo, literalmente, quando eu falo de uma campanha que não é sazonal, uma campanha que seja sistemática,
acompanhar esses resultados e cobrar ele o que eu acredito. Então, essa integração de dados é importante, que eu começo a cobrar ele de produtividade, começo a cobrar de outros Perfeito. temas que para a indústria já é muito antigo e a gente começa a cobrar essa eficiência comercial também dos parceiros de negócio, da extensão da indústria. E o segundo ponto, quando eu vou alocar uma verba de trade para uma campanha sazonal, uma campanha que seja direcionada, eu consigo ver de fato o resultado. Eu consigo ver, por exemplo, se aquele produto que eu promocionei ou que eu fiz uma ação, se de fato o preço na ponta foi certo. Que acho que uma das grandes dores da cadeia, quando você fala de cadeia, ela é a indústria, se perder, esses dados se perder ao longo do caminho. Então eu faço um investimento, mas de fato esse investimento ele foi para o cliente. E essas campanhas de trade, elas têm que ser ganha, 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 eu brinco, né? Tem que ser ganha para o cliente, 4 ganhas, na verdade. Que o consumidor tem que ganhar, que no final do dia todo mundo quer atender o consumidor. Sim. E ele tem que ver valor naquela campanha que você está fazendo. O cliente tem que ganhar, porque aquilo ele também vai abrir mão de margem para fazer aquela campanha. Então tem que ter mais giro que compense essa margem. O distribuidor tem que ganhar também no absoluto, ele também vai abrir mão, e a indústria tem que ganhar. Então, os 4 têm que ganhar. Se algum elo da cadeia falhar e eu não tiver visibilidade disso, eu fiz uma campanha fadada ao fracasso, eu só desperdicei dinheiro. Exato. Então, eu vou emendar nessa conversa, porque a gente vai falar um pouquinho mais de ROI de campanha também. Eu queria só trazer uma outra pergunta antes disso, que é, olhando para a sua equipe que está avaliando esse dado hoje. Você tem uma equipe que está avaliando não só o time comercial, mas também uma equipe de análise de dados. Você tem um time mais estruturado para isso. Então, o seu analista hoje, ele está olhando aqui qual a importância desse analista fazer um papel de não mais o relator de passado, olhei para o passado, não consigo mais reagir, para um cara que está olhando para a informação como um previsor de futuro, trazendo insights para a equipe de venda. Como é que funciona isso no dia a dia? Eu acho que esse foi o mais difícil. Você falou de cultura de sellout, de cultura de dados, talvez tenha sido a virada mais difícil, tá? Foi o time interno. Isso eu me boto dentro do jogo, porque a gente tinha, como analistas, eles têm a tendência a analisar o dado, né? Mas não necessariamente dar a resposta pronta. Perfeito. E aí, quando você começa a trazer essas provocações, você começa a trazer o analista ele passa a ter um papel provocativo na cadeia. Ele passa a ter ele tem que se empoderar dentro daquele dado. Então, primeiro, ele tem que ter certeza do que ele está falando. Acho que ele tem que entrar, mergulhar a fundo. Então, qualquer análise rasa não vai passar. Não vai gerar resultado não também? Vai gerar resultado. E hoje em dia, como a gente tem muitos dados à disposição, a gente sabe quando uma análise está rasa ou não está. Então, o analista do futuro ele tem que ser um cara proativo. E aí, esse trabalho que a gente vem fazendo muito nas indústrias é um analista proativo, é um analista que ele entra no detalhe do dado e questiona o dado, porque não adianta só pegar o dado, tem que questionar para ver se aquele dado faz sentido também. E ele traz insights em cima daquele dado. Ele sai do papel analista e passa a ser mais um provocador. Ele passa a ser provocar o status quo, provocar a cadeia. E no meu time eu tenho muito essa provocação. Eu brinco muito da discussão do elefante na sala. Não tenha medo de falar. Eu brinco muito com meus times. Não tenha medo de falar. Se o dado está trazendo aquilo, traga uma proposição. Não tem certo. Só erra quem não fala. Com certeza. Fala, a gente erra, conserta rápido se errar. Tá tudo bem. Agora, se não falar, aí é um erro. Então, essa provocação, ela existe no dia a dia. Te falei isso hoje cedo, né? Te falei isso hoje cedo. O problema é não falar. Isso. Age rápido, né? Executa rápido. E usando essa referência, a gente partindo para um bloco final aqui, um bloco mais provocativo no final, de execução de campanhas de vendas também. Usando essa linha trajetória aqui que a gente desenhou agora de forma imaginária, você tem informação de venda do passado, você tem provisão de futuro, tudo que a gente conversou aqui, mas você tem uma média de venda em cada região, né? Então, vamos usar como exemplo aqui, uma região ou um cliente vende 1.000 unidades, o outro vende 10, você tem uma média já. Só que a sua meta não é 1.000 unidades. Sua meta, aliás, esse é um ponto, né? Vendedor não tem passado, né? Não. Todo mundo aqui é vendedor, sempre é mais. Então você está buscando mais para angariar mais espaço no mercado. Virou um mês, a meta zerou. Exatamente. Então você precisa impulsionar isso aí. Você precisa criar mecanismos no seu road to market para impulsionar esse negócio. Então, olhando para esse bloco final aqui, o passo mais importante também é garantir que o esforço comercial se materialize em vendas, trazendo um envolvimento aqui de execução de campanha de vendas, até chegando no ponto que você comentou já de ROI dessa questão. Minha pergunta para você é: como é que o time de inteligência de vendas hoje consegue ter certa clareza dessa verba promocional sendo bem empregada, sendo bem aplicada, e o mais importante, que não só é executada assim. Nós tínhamos um objetivo de vender 1.500 unidades.
além de ter esse objetivo de volume em cada um dos parceiros, olhando para o sell-through, também o volume de rentabilidade, porque aí envolve mix, envolve região, certeza. envolve segmento. Como é que é isso para o seu time no dia a dia? Eu acho que são 2 pontos. Acho que o primeiro, quando a gente pega uma verba promocional, quando o time faz qualquer tipo de ação, a gente tem um trabalho grande de entender qual que é a média histórica daquele cliente, quanto Perfeito. eu estou projetando, para fazer sentido dar aquela ação e abrir mão na margem, e aí, mais uma vez, a cadeia inteira abre mão, quanto eu tenho que vender a mais. Tem um target de fato. Verdade. Mas eu brinco que não adianta também a gente achar, a gente faz a ação, bota um target, a tendência é que aumente o consumo, e aí entra até os parâmetros que a gente falou mais cedo, de VMI, etc. Uhum. Ele vai cair um pouco depois da ação, mas o meu patamar de consumo daquele item naquela loja tende a aumentar, tende a ficar Já acima. mudou. O patamar muda. É. Então, para mim, para analisar um ROI, eu saber quanto está sendo bem investido, é muito quanto gerou de margem absoluta a mais aquela ação total. Então, eu vejo o giro da loja do cliente, de fato, do distribuidor ou do cliente, vejo quanto gerou de faturamento, aí eu aplico todas as margens das cadeias Sim. e levo em margem absoluta. Então, por mais que eu abra mão de margem percentual durante aquele tempo de ação, se o absoluto for maior e eu ganhar mais, valeu a pena. E se Perfeito. no longo prazo, no médio prazo, o produto ou a categoria, ela tiver, e isso é histórico, você olha, acontece, se você trabalha bem uma ação de trade, uma ação uma ação promocional, qualquer tipo de verba, você tem uma curva que cresce, cai um pouco, mas fica num patamar maior. E aí, se isso aqui ficou num patamar maior, significa que a ação foi bem sucedida, porque no médio prazo, o ROI tende a ser muito maior, inclusive, né? Então eu brinco Sim. que o payback tem que ser imediato, mas o ROI, ele é constante porque eu vou recebendo cada vez mais que eu aumentei a categoria. Eu ganhei espaço, então eu acho que tem esse ponto e tem também direcionar essa verba de maneira inteligente, né? Então quando a gente pega para analisar um ROI, não adianta eu pegar um cliente que já estou saturado, que já tenho... Sim. eu acho que ele ia manter e fazer ações diferenciadas, mas tem alguns clientes que eu tenho que trabalhar a categoria, que eu não sou líder em todos os clientes. Ainda não, queremos ser um dia. Mas tem cliente ainda que eu tenho muita oportunidade. Claro. E que bom, o mercado tá aí para isso, né? Exato. E eu tenho que pegar esses clientes e trabalhar na ponderada e eu brinco muito na Lactalis a gente tem esse perfil, é começo, meio e fim. Então eu não vou abraçar tudo de uma vez, eu vou pegar uma categoria, uma rede e Passo vou a trabalhar passo. muito bem ela. Porque daí essa categoria eu vou investir, essa categoria eu vou fazer ação de merchandising, vou colocar promotor, vou botar nível de serviço, que tudo parte do nível de serviço. E eu vou ter um fim nessa ação com esse cliente, com essa rede. Cresci, a gente fez isso muito bem em várias redes, por isso que a Lactalis hoje chegou onde chegou. Então eu tenho um fim, agora eu vou para essa rede. Então a gente tem direcionado muito pelas maiores oportunidades dentro de cada categoria, que eu também vejo com prioridade. Bom, se você não anotou, uma boa hora para anotar aí, dicas valiosas que o Thales trouxe pra gente aqui, importantíssimas. Eu já guardei aqui comigo, vou levar. É um importante exemplo do que pode ser feito, né? Bom, a conversa tá muito boa, o papo tá muito legal, dá pra gente ficar aqui horas e horas falando sobre isso, né? Mas a gente tem um tempinho um pouco mais curto. Eu vou trazer um bloco final aqui olhando para o próximo nível, olhando para o futuro, né? A gente sabe que tem muitas tecnologias disponíveis, você com a Lactalis, dentro da sua trajetória profissional, já mostrou que está passos à frente, né? Explorando, aproveitando essas tecnologias, mas o que você vê aí olhando para os próximos anos? Qual é o próximo grande salto que a inteligência de vendas precisa dar no seu setor alimentício, no setor de lácteos, enfim, e onde você está mirando aí também em termos de tecnologia para analisar o seu negócio hoje, para te ajudar um pouco mais. Perfeito. Eu acho que hoje, é óbvio que a indústria ela olha muito para as big techs, né? E para as startups também de tecnologia. Acho que a gente está... O Brasil ele teve um boom de inteligência artificial nos últimos anos, principalmente na pandemia. Eu acho que a indústria, eu brinco muito que todas as indústrias que eu conheço e que eu passei, a pandemia foi um momento de virada que naturalmente elas se digitalizaram, né? Então, Perfeito. a gente teve um salto muito grande, as startups na frente, até por estrutura, com uma inteligência artificial muito bem estruturada. Eu acho que a indústria agora vai para essa linha da IA, ela está entrando nessa linha. Ainda existe uma desconfiança muito grande. A indústria é uma cadeia tradicional, isso faz parte, são cadeias de 80, 100 anos, 120. Então existe uma desconfiança ainda dessa construção, que já foi quebrada quando a gente começou a digitalizar. Para mim, no futuro, Humberto, a gente vai ter uma IA cada vez mais presente no dia a dia do nosso time de vendas, e eu brinco muito do complemento. Então, com mais dados, o meu sonho é entrar num cliente e saber certinho o raio-x do cliente que eu tenho que fazer, independente se eu sou vendedor daquele cliente ou não. Porque eu como
como um funcionário de indústria, eu tenho que ter o sentimento de dono do meu produto. Sim. E se eu tenho todos os dados, eu consigo tratar, independente daquele que a gente não sabe, eu direcionar o assunto. Então você vai ver cada vez mais na indústria dados dinâmicos, online. Então o near real time vai ser cada vez mais real, né? Perfeito. E tratativas em cima desses dados preditivos cada vez mais fortes. Uhum. Eu acho que é isso que a gente mira hoje como indústria. Conseguir linkar todos os dados. Então tem muitas fontes de dados no mercado. E eu acho que a gente tem um desafio de agora começar a botar a bola no chão e esses dados se interligarem. Uhum. Então, sellout, sell-through, sell-in, mercado, IBGE, clima, tudo que a gente tem Tudo que impacta a sua macroeconômico, operação. microeconômico, impacta a minha operação. Você vai ver eles cada vez mais interligados para que a decisão seja mais inteligente. E o time da indústria vai ver isso cada vez mais como um complemento para eles no apoio a vendas. Então, vai ver como algo para ajudar a direcionar. No final do dia, o vendedor, o supervisor, o gerente de vendas, o meu time também, vão ser pessoas que vão pegar o dado e vão trabalhar em cima dele já com plano de ação. Vai perder Exato. menos tempo na análise e mais tempo na ação. É isso que a gente mira hoje. Eu não quero ter um analista analisando 3 horas, 4 horas um dado, que é o que o Matheus comentou também mais cedo. Eu não quero isso. Isso é um ativo também, né? Então são horas trabalhadas. Eu quero esse analista fazendo proposição. Eu quero o time de vendas, ao invés dele parado numa planilha, parado num qualquer tipo de sistema que seja, eu quero que ele tenha já o insight pronto para ele trazer plano de ação. Não simplesmente parar 1 hora do dia dele, que tempo parado é dinheiro gasto no ralo. Então, a gente vai trabalhar muito em cima disso, desses dados, da interligação dos dados, acho que é o ponto de desafio. E o segundo ponto é trazer mais respostas preditivas em cima desses dados. Perfeito. É isso que a gente vai mirar. A gente conta para ele as novidades que o Collecta vai trazer ou a gente não fala? O material para outro podcast, né? Material para outro momento, né? Tem muita novidade aí que a gente já está pensando também. A gente Legal. concorda 100% com esse ponto de vista. É deixar o time de vendas mais livre para agir, não buscar soluções. Porque hoje você tem um dashboard que você busca todas as informações. A gente está trabalhando para isso, para deixar o time mais livre, trazendo esses insights. Tem novidades que a gente vai conversar em legal. breve. A gente também está olhando, mas é ótimo ter esse insight de você também. A gente falou aqui de mudança de pensamento estratégico, de mindset. A gente falou aqui do SNOP, de forecast, de VMI. A gente falou de visibilidade para ajudar nesse processo e dando mais visão do sell-through, do sell-out. Falamos de como impulsionar isso de campanha de venda também e como alocar bem o seu investimento para ter um melhor ROI, não só para o seu negócio, mas também para o negócio do seu parceiro. A gente falou da cadeia como um todo, o ciclo como um todo. E você fecha aqui com uma visão de futuro, ou seja, olhando também para as próximas etapas. Mas eu queria trazer mais um tema aqui para a gente fechar. Tem indústrias em cada fase, em cada etapa da cadeia. Com certeza. Tem indústrias que começaram há pouco tempo, tem indústrias que são jovens, tem indústrias que não são tão jovens, mas ainda estão com uma mentalidade diferente. Obviamente, usando o seu exemplo, você já está muito à frente, como você mencionou, você já remunera a sua equipe de venda por sellout, que para muitas indústrias não é uma realidade, você sabe bem disso, você conversa com muita gente. Mas se você pudesse dar um conselho para um líder hoje que está começando essa trajetória como você começou lá atrás. Então, iniciando uma trajetória olhando para sellout e ainda no escuro, saindo um pouquinho disso aí, qual o conselho prático que você daria para essa pessoa para ela começar a transformar a cultura e a tecnologia da empresa? Acho que o primeiro ponto para mim é provoque o que você tem de casa. Provoque os dados, provoque os sistemas, provoque o que você tem. Eu acho que a gente tem quando a gente está começando, a gente tem medo, às vezes, de fazer algumas provocações necessárias. Verdade. E quando você aprende a provocar da maneira correta, óbvio, né? Mas você aprende a provocar o time e o status quo da indústria como um todo. Mais uma vez, indústrias são indústrias centenárias, às vezes 200, 300 anos estão no Brasil, 200 Exato. anos. Você provocar isso não é do dia para noite, mas você tem que plantar essa sementinha sempre e ver se o que você tem de fato é melhor. Tem que buscar bench, tem que buscar mercado, tem que entender o que as outras indústrias estão fazendo que você pode replicar para você. Então essa conversa constante com o mercado e essa provocação interna dentro de casa é o que vai fazer mudar o patamar. Então eu provocaria isso. E pro time embaixo, então com uma pessoa que está começando uma liderança, faça o time provocar, faça o time analisar e trazer insights. Faça eles se tirem donos do dado. Eu acho que esse é o principal ponto. Empodera o time, Empodera o time. O time tem que se sentir empoderado e sem medo de errar. Exatamente. Que é assim que você vai crescer. Cara,
Sensacional. Incrível esse bate-papo aí. Muito bom. Thales, de novo, muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado por dividir tanto conhecimento com a gente. Eu anotei muita coisa, aprendi muito, aprendo sempre quando a gente bate um papo, quando a gente conversa junto com os nossos parceiros e com você também, com tanta coisa que você já passou na sua trajetória profissional. Te agradeço muito por esse tempo. Eu que agradeço. Foi inspirador entender essa jornada, essa transformação sua como profissional também, porque isso passou uma transformação sua, e uma transformação do negócio que você está à frente hoje, como a Lactalis também, que vem crescendo muito. Abro para você, se vocês quiserem aí palavras finais, falar com o nosso time, quem está vendo esse material, deixar um recadinho final, fica à vontade. Eu que agradeço, Humberto, Guilherme, Matheus, pelo convite. Acho que é bacana estar aqui compartilhando. Acho que a gente tem que conversar cada vez mais, usar esses bens a nosso favor, né? No final, as dores são muito parecidas de todas as empresas e as soluções muitas vezes são muito próximas, se não for parecida. Então, acho que esse podcast é uma baita iniciativa que realmente acho que traz insights para que a gente consiga também trazer para dentro de casa e ver se a gente está com a melhor ferramenta ou com as melhores soluções dentro de casa e os melhores dados também dentro de casa. Então, acho que agradecer mais uma vez vocês, contem comigo, obrigado. Isso. Gui, Matheus? Queria deixar um convite para você que está aí, quiser vir trocar ideia conosco, trocar experiência também, entre em contato com o nosso time. Estamos à disposição. A intenção é compartilhar. A gente só aprende, ninguém sabe tudo. Só acho que essa é uma regra básica que eu tenho, ninguém sabe tudo. E a gente só aprende compartilhando. Obrigado, Thales. Quero pegar esse gancho e agradecer também a participação aqui nesse podcast. Acho que o que eu levo aqui, talvez eu sou mais estagiário dentre todos aqui, que tem menos tempo de mercado. Para mim é um prazer estar ouvindo. Acho que para vocês também o principal é a gente ouvir mais, que a gente tem muita coisa para aprender. Obrigado. Eu que agradeço vocês novamente, e para os ouvintes que vão nos ver, ouvintes ou pessoas que estão vendo esse podcast, para você que tem aí ou busca ferramentas de inteligência de venda, inteligência de forecast, VMI, visibilidade, sell-through, sell-out, gestão de campanha de vendas, dá uma buscadinha no nosso site lá, né, colecta.com.br ou eceios.com.br, vocês vão ver essas conversas e muitas outras mais discussões e materiais que vão te ajudar no dia a dia para elucidar desafios como este, né? Porque no final ninguém está sozinho, todo mundo tem os seus desafios e acredita, temos soluções, temos caminhos, a gente pode discutir isso junto. Então aproveita esse momento, vai lá, busca um pouquinho e a gente espera até um próximo episódio. Muito obrigado.